uma desenha da Faltou a Leila. Eu acho que o povo não dormiu ontem à noite por causa da fumaça, né? Deve ser, deve ser. Alguns eu acho que estão viajando, alguns me avisou. É, Então, gente, a igreja e a invasão dos bárbaros, vitória do cristianismo. Não foi fácil, hein, o cristianismo ganhar sequência, né? O Cristo já devia saber que não seria fácil a implantação e continuidade do cristianismo na Terra. Ia ter muitos problemas, como teve. E ela estava sempre, a espiritualidade superior estava sempre atenta a isso, tomando providência, mudando planos, atitudes, porque eu fico pensando, né? Não estava tudo escritinho, que ia ser assim, tal, tal, tal. Não existe determinismo. Tudo podia acontecer conforme as mentes, conforme as pessoas. Então, tivemos aí uma ação compreensiva, né, da espiritualidade até essa implantação. Sabia que podia dar erros por causa do homem, por causa das pessoas. E como existe o livre-arbítrio, eles tomavam emergências em cima do livre-arbítrio de cada um. Então, os planos eram dinâmicos justamente por isso. O homem tinha suas variantes, né? Suas que não podia se prever. Como é que você pode prever uma atitude de alguém? Você pode até saber que ele pode errar. Como ele vai errar é uma questão de análise profunda da mente dele, né? Eu acho que a espiritualidade também tinha isso. Eu tenho, né? Tinha, não, tem. Acho que a espiritualidade sempre está sabendo do nosso campo mental, sabe das possibilidades que a gente pode, dos atos que a gente pode cometer. Com isso, eles fazem seus planos, suas atividades. Vamos na leitura aí falar das vitórias do cristianismo. Pode. Quer que lê? Pode. Ai, peraí que eu tenho que passar um batom aqui. Oi, pronto, filho. Tá bom, me passou. Obrigada, viu? Vitórias do cristianismo. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-o em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que, por sua vez, eram divididas em dioceses dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem com força de lei desse parlamento eclesiástico de 325. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos que lhe não seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder tentando restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentamen. Mas por volta do ano 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano.
É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vendo-se o imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos Tessalonienses. Licenças. Tessalonicenses. É. Então, Constantino ainda no poder, né? Ele, com suas realizações, uma nova organização administrativa do Império. Ele faz, começada no Diocleciano. 4 prefeituras, Oriente, Ilíria, Itália e Gálias. Porque já era impossível governar uma área tão grande, então tinha que dividir comandos administrativos. Era impossível o cara andar e gerenciar todas aquelas regiões. Então ele continua esse trabalho. Só que, um fato, eram divididos em dioceses, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. A igreja começa no poder. A igreja começa a atuar diretamente nas prefeituras, ou seja, no comando. A igreja entra, de fato, como poder, né? Ela consegue se situar, porque estava falando do cristianismo, ela tomou ali à frente como cristã. E como cristã, ela tinha voz ativa. Ela tinha que ter voz ativa, porque o império, de certa forma, estava ficando submisso a ela. Os interesses da igreja começavam aqui a ter influência grandiosa. Então, a história da igreja, ela traz aí um comando administrativo, muitas vezes adotando o princípio cristão, que estão na sua frente, né? Como lema, então, mas está criando uma igreja. Vocês acham que era a intenção de Jesus criar uma igreja para conduzir o cristianismo? Eu estava pensando nisso agora mesmo, tá? O homem veio para falar da humildade, do amor ao próximo. E aí, como os cristãos estavam dominando isso, mesmo sendo sacrificado tudo, os judeus deram um jeito de criar o poder em nome do Cristo. Meu Deus. E até hoje, né? É, Até hoje. de certa forma entrou aí politicamente na coisa, né? Se Não, e o tornou. Cristo, exatamente, né? E a igreja foi dominar a política, né? Olha que coisa mais doida. Vocês acham que o Constantino foi um inocente no negócio ou ele agiu premeditadamente para ter um poder religioso também, força sobre o povo? Porque era muito forte essa questão dos deuses, né? Era muito forte. E uma nova doutrina vinha aí, Deus único, para colocar e ser até uma norma, né? Então, larga disso aí, que agora não tem Deus, vários deuses, é Deus único, e o Cristo é que trouxe para nós, e eles gostaram. Será que Constantino gostou disso e quis fazer uma ligação com o clero para que pudesse ter, de fato, o poder mais efetivo nas mãos? Ou foi porque ele enxergou a doutrina cristã verdadeiramente?
Deixa o Daniela olha, amarelar, que esse foi o Daniela, mas eu realmente não conheço nada da história dele, mas uma coisa que eu acho que eu pelo menos penso que a gente tem que sempre levar em conta. Deus faz a limonada com os limões que ele tem. Então, o que acontece? Se você tem um império, por que se a gente raciocinar, Jesus nasceu no período em que o Império Romano era forte, aliás, dominava o Ocidente, não só o Ocidente, o Oriente, parte do Oriente também, né? Então, se Jesus nasceu nesse meio, ou seja, ele teve lá suas intenções. Então, você imagina se o Império Romano conseguisse fazer com que o cristianismo, da forma nascente, assim como a gente tem hoje o espiritismo, você imagina se num império tiver o Império Romano acatasse o cristianismo de forma assim tão original como como o cristianismo nasceu no Império Romano. Então você imagina o que Deus não deve ter apostado. Falei, puxa vida, eu estou com a faca e o queijo na mão. Se eu conseguir fazer com que esses caras comprem essa briga, rapaz, o planeta vai deslanchar. É lógico. E eu imagino que ele deve ter falado, não, vamos mandar o fulano de tal, ciclano e tal, e assim, ou seja, porque ele sempre usa dos recursos que estão disponíveis. Então, naquela época, você tem um imperador desse, com a força que ele tinha, de repente, de repente não, eu acho que Jesus apostou, falou, não, já que está desse jeito, então vamos trabalhar para que seja um sucesso. Tanto é que não foi, por quê? Porque realmente eu não sei qual eram os planos iniciais, né? Eu não participei dessas decisões lá, mas com certeza o Cristo falou, não, vamos apostar nessas possibilidades que a gente tem. Eu digo isso porque quando a gente lê O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que se atém à nossa história, então dá para você ver o quanto a espiritualidade trabalha com os recursos disponíveis para que seja um sucesso. Ou seja, e no Brasil, Coração do Mundo, sempre uma das prioridades que a gente observa é que não vamos deixar dividir o país, ou seja, o país precisa continuar do tamanho que é, ou seja, de dimensões continentais. Então, eu imagino numa situação dessa aqui, você tem um império com um imperador muito forte. Falou, ó, vamos apostar que esse cara vai conseguir fazer com que as minhas ideias prevaleçam, ou seja, vamos fazer com que as verdades universais sejam acatadas por eles. Lógico, vai ter alguns perrengues daqui, outros de lá, mas eu imagino que, como ele sempre, o Deus sempre, e nós também, sempre temos que usar, fazer limonada dos limões que estão nas nossas mãos, eu vejo dessa forma. Assim, opa, temos um ótimo limão aqui para a gente fazer uma grande limonada. Aí o que acontece? Não deu certo. Tanto é que, como não deu certo, o que o Cristo fez depois? Mandou os bárbaros para destruir o império, ou seja, dividir, acabar com o Império Romano. Tanto é que hoje a gente não tem nada de Império Romano. Ou seja, o cristianismo está aí vivo, com todas as suas deturpações que foram iniciadas nesse período, e o Império Romano não existe, nem o que existe é a Itália. Então, ou seja, a limonada que eles conseguiram fazer foi o que a gente tem hoje. Mas o Império foi, depois da invasão dos bárbaros, realmente foi dizimado. Você acha que é o Cristo que, o plano superior, que mandou os bárbaros invadir? Sem dúvida, porque você não, Daniel, eu acho que não tem como
É o mesmo que está acontecendo com a gente hoje. Você acha que esses bárbaros que estão de volta aqui não têm um propósito? Que a coisa está tão depravada que essa turma que está fazendo essa bagunça toda aí, negão, eles não estão por conta própria, não. Ou seja, é o recurso que o Cristo tem e que está sendo usado para que a gente aprenda e cresça e porque imagina o seguinte, você acabar com um império do tamanho, você vê a Europa toda, o norte da África, Ásia, Oriente, ali tudo. Então, isso não tem como acontecer sem uma interferência do meu amigo Jesus, não. Ou seja, ele falou, não, eu acho que a coisa, o que tinha que acontecer já aconteceu, não deu certo, então Mas vamos onde para é que está o amor e a misericórdia? Você acha que Jesus ia fazer isso de propósito? É Será que não lógico foi que oportunidade para esses que são os ignorantes e os bárbaros não, ter hein, uma Francisco? visão diferente? Deus não vê a vingança. Isso não existe. Essa palavra vingança não existe no dicionário de Cristo, não. O que que acontece? Eu, pelo menos, vejo assim. Mas Se eu eu falei do fiz. amor e misericórdia, eu não falei da Então, vingança. aí, vingança. Porque a gente fala muito, né, igual lá do Antigo Testamento, lá da, que, olho por olho, dente por dente. Que é um Deus vingativo. Deus nunca foi vingativo. Deus sempre é amor e ele usa das ferramentas que estão disponíveis para nos educar. Então, ele não vai. Porque qual o interesse que Deus tem de vingar dos seus filhos? Minha filha, nós somos tão infantis que você imagina. É a mesma coisa da gente querer. Se o meu filho faz uma bobagem, eu querer falar, não, já que você fez bobagem, então se ferre sozinho. Então, Mas é não os como instrumentos. vingança, não vamos olhar como vingança, mas vamos olhar assim como estratégia. Será que essa estratégia seria a de Jesus mesmo, de ter colocado os bárbaros matando, invadindo, destruindo? Será que isso foi uma ordem divina Daniel, ou o foi que uma consequência? é sempre consequência dos nossos atos, ou seja, nós temos, vamos analisar o planeta como uma gleba que está nas mãos do Cristo. Então, nós somos os trabalhadores dele. O que a gente plantar aqui, nós temos que colher. Então, e ele não vai defender ninguém. Então, o que acontece? Se eu, como imperador, cometo tantas atrocidades, e olha que a gente está desde impérios anteriores, Constantino, desde Império Persa, antes da Constantinopla, a gente sempre, os gregos mesmos, sempre cometendo atrocidades. Ou seja, o que que esse pessoal está plantando? Está plantando atrocidades. Então, como tudo aquilo que a gente planta, a gente tem que colher, então isso é uma consequência natural das atrocidades que foram cometidas anteriormente. Ou seja, se eu sou um Constantino, faço muitas atrocidades, ou seja, com certeza eu vou ter oportunidade de voltar para consertar ou fazer mais, cometer mais atrocidades. Então, fala-se, por exemplo, que o Napoleão era o Augusto, o César aqui dessa época. Ou seja, ele voltou, teve a oportunidade de fazer um grande trabalho, inclusive para ajudar o próprio Kardec, e fez bobagem de novo. Isso está, inclusive, nesse próprio livro que a gente está estudando. Então, e assim, somos nós, ou seja, eu faço bobagem, eu vou ter oportunidade de voltar para consertar aquelas bobagens que eu fiz. Se eu continuo fazendo bobagem de novo, então eu tenho a total liberdade de fazer. E assim a gente vai, alguns salvam numas atrocidades dessa, outros. Porque o próprio Cristo mesmo falou tem que há necessidade de que o mal, eu não lembro direito os termos, mas O ai escândalo. daquele que o escândalo.
Então, tudo isso são escândalos que aqueles que provocaram o escândalo, O escândalo é necessário, mas ai de quem o provocá-los. então, é consequência natural. Não Essa é a tem, frase do Cristo, né? ué, não, não, Então, não, exatamente é esse Livre-arbítrio. caminho, por isso que eu não cheguei, é tem esse almoço de caminho graça. é esse caminho que eu acho que quando Cristo fala do escândalo, é que vem, tipo assim, olha, você pode até ter razão, mas você pode exercitar a tolerância, o outro que é ignorante lá, o amor. Porque aí eu entendi a tua fala, o Amaro, mas eu acho que tem os dois lados. Porque tem o outro lado também, porque tinha muita gente boa também, né? Muita gente boa, mas tinha um exemplo do outro lado. Então, eu acho que aí, né, a perfeição da divina providência coloca os dois lados, para um aprender com o outro. Que são oportunidades que a gente sempre vai ter para tomar decisão. Porque nós temos sempre o hábito de estar em cima do muro. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu faço o bem e vou embora. Agora, se eu tenho a oportunidade de fazer o mal, eu faço o mal, ou seja, eu continuo aqui sendo responsável para colher os maus. Porque quem fez o bem colheu indo para outro planeta, ou então ficando aqui para nos ajudar. Quem fez o mal não tem opção, ele vai ter que ficar aqui para consertar os inferninhos que ele criou. E é por isso que nós É, estamos aqui até hoje, é porque a gente criou muito inferninho aí atrás. Porque senão a gente não estava aqui mais. a espiritualidade, ela sempre vai nos ajudar, mas nunca influenciar. Ela nunca vai decidir por nós e tudo tem que suas consequências. Não, Tudo deixa eu só tem discordar de você um pouquinho. consequências. Influenciar, ele vai estar sempre influenciando. Ele não vai decidir por nós, não. Não concorda, não? Porque ele Não, vai ela estar vai sempre. inspirar. Hã? Ela vai Então, é só não inspirar. influenciar. Né? Está sempre me Influenciar influenciando. é obsessão. É uma opção, aí, ou seja, é uma opção que eu Não, tenho. Porque obsessão. quando você influencia, você quer tirar a Influencia, vontade do outro, né? Você quer tirar a vontade é, do outro. Aí quando você só você diz, olha, o insiste. caminho é Influência é esse, né? insistência. E É a diferença do influenciar. a espiritualidade respeita muito Ei, Daniel, as suas eu, atitudes. Daniel, pois eu agradeço muito ao meu amigo Anjo Chico Silvério pela teimosia que ele teve comigo. Ah, mas com certeza ele não te fez você mudar sem a sua vontade. Mas era muito mais fácil ele desistir de mim. E eu dou graças a ele por ele Não é não ter nada, desistido. essas almas não desistem fácil assim, não. Eles são persistentes no trabalho, Eu sou sabe que teimoso, você pode, conhece você, né? Conhece mas você que você pode melhorar. são mais teimosos do que nós, viu, Daniel? Né? Fica só observando as quedas que a gente dá, os tomos que a gente dá, até a hora que não me ajuda, eu vou, sim. É porque a espiritualidade não pode tirar o sentido pleno da evolução, ou seja, através do livre-arbítrio. Então, eles respeitam muito o seu livre-arbítrio, porque aí é que está a sua evolução, o seu mérito, sem colocar uma posição. Eles podem nos inspirar, mostrando, e sempre vai ter, porque a bondade divina sempre vai estar do seu lado, em qualquer momento. Ela nunca vai deixar de te inspirar, nunca vai. Com isso, eles vão ganhando o sucesso do trabalho, né? Vai tendo o sucesso daquela empreitada. Mas olha só, então os vigários começaram a também dirigir, vamos dizer, no império, né? Como imperadores, de certa forma, e gostaram muito dessa aliança que fizeram, né? Para a direção, as diretrizes. Com influência de Constantino, que foi o vencedor, né, da ponte, né, foi uma batalha, criaram-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma diário. Tinha uma tendência a não aceitar o Cristo, os arianos.
é não aceitar, é o culto aos deuses, tudo mais. Então, essa tendência era muito forte. Então, o padre de Alexandria, porque negava a divindade do Cristo. Ele não aceitava esse clamor do Cristo. Então, o que, que ele queria fazer? Continuar com as suas próprias doutrinas dos deuses, né? Mas aí teve esse concílio, né, que determinou muita coisa. E os primeiros dogmas católicos saem com força de lei. Aí se cria dogmas para seguir pelo império, pelo concílio que estava junto com o império. E aquilo ali deveria seguir fortemente do parlamento eclesiástico. Né? Então, quer dizer, o clero estava junto com o poder. Aí acabou o reinado do Constantino, né? Aí os filhos dele não seguiu as tradições do pai. Veio o sobrinho dele como imperador, ele pegou o comando. O que, que ele quis fazer? Voltar aos deuses, acabar com o Cristo, né? No caso, como Deus único, a ideia do Deus único, para voltar ao passado. Ele tentou restaurar esses deuses, mas sem qualquer sucesso, né? Porque aí a Ô, coisa já Daniel, estava instalada. Oi? essa, essa questão da canonização, transformar a pessoa em santo, né, da Igreja Católica, é uma tentativa de manter essa multiplicidade de deuses? De poder, porque aí já é o cristianismo que fez isso. Uma vez eu Então já li é, que tem muito dos canonizados que estão numa situação moral ainda muito sofrida, que quanto mais eles são invocados como santos, tadinho, eles sofrem muito. Então a igreja está tão longe. eu entendi a pergunta dela, assim, se essas canonizações era para reforçar deuses, né? Mas não, não era esse ímpeto, o ímpeto era de colocar o poder. Porque quanto mais poder de cima, santos, né? Hoje não é mais deuses, aí seriam santos, em nome Aham. do Pai, né? Em nome do Criador, que fizeram coisas positivas e que se tornaram de lá, até com relação a esses dogmas, referências para seguir. Então, acho que a igreja produziu isso aí justamente para ter referências. O homem precisava substituir os deuses por essas referências. É uma forma de continuar, né, um perfil para satisfazer aquela questão dos deuses e dar Uhum. força à igreja e dar força ao poder. Que ela estava Hein, junto aí. hein, Daniel, Porque eu Hum, vejo assim, veja bem, o, hein, Daniel, você pode falar. disse que é do cristianismo. Veja bem, não é do cristianismo, é da Igreja Católica Apostólica eu Romana. falo em cristianismo porque eu estava querendo aportar do cristianismo. Então, mas o que que Entendeu? acontece? Lembra quando o Papa, eu não sei se é o Papa João Paulo I, quando ele veio aqui, eles aceleraram o processo de canonização da Irmã Dulce? Ou seja, Hum, a igreja ela usa as canonizações como ferramenta para atrair os seus adeptos. Ou seja, sim, você Pura cria um, política, não mudou nada. A política você cria continua do mesmo jeito. um santo lá em Salvador, onde você tem muita presença de outras, principalmente de doutrinas afros.
Então, o que acontece? Você cria uma santa no meio lá, então eles acabam enrolando a santa com todo aquele meio lá e assim vai mantendo o catolicismo vivo naquela região, né? Que é E mais ganhando aquele... muito dinheiro, né, Amaro? Porque Ué, essa questão, ganhando muito dinheiro. A é Igreja Católica politicagem mesmo. e E a vendas gente tem que também, né? tomar, a gente tem que tomar muito cuidado também dentro do movimento espírita para não fazer o mesmo. Não tem canonização, não tem, mas essa santificação, muitas vezes, a gente pode olhar como referências que a gente tem, né, que fizeram um bom trabalho, e tal, mas sem santificar os espíritos que trabalharam pelo movimento espírita, né? E eu fico preocupado, assim, eu não tenho nada contra, mas assim, quando faz-se um calendário, né, homenageando demais determinadas almas, espíritos que tiveram aqui, faz festas, eu acho que nós temos que respeitar, né? Eu acho que as ideias, falar do valor, né, do que fizeram, mas assim, tem que tomar muito cuidado para não fazer o mesmo, não está fazendo o mesmo, entendeu? Então, é uma preocupação que eu acho que O a gente Daniel deveria, faz isso no movimento espírita, dessa coisa de, claro, não, de fazer festa, ué, que nem faz na Igreja Católica, por fulano não, de tal. festas iguais não, mas isso que eu estou falando, tem que ter um cuidado para não transformar isso futuramente em momentos de, vamos dizer, romaria. Também nós estamos tendo aí movimentos Fazem para isso com o isso, Chico, né? Você tem razão. entendeu? Nós temos aí pessoas Eurípides, que Chico. fazem em épocas de aniversário, de comemoração, faz deslocamentos de massas. Para mim, nós estamos criando uma romaria. Não tem nada contra, não, porque eu olho lá a romaria lá, a fé daquelas pessoas, a gente já colocou aqui. Mas eu estou falando assim, para a gente deixar a doutrina, de certa forma, mas com a parte filosófica da vida das pessoas, de fazê-las melhores, né? Lógico que a gente vai ter as referências, tem que ter as referências, mas o cuidado da santificação, tá? De colocá-las como santas. A gente não está santificando o Cristo, nós não estamos santificando. Para que nós vamos santificar pessoas que trabalharam no movimento espírita? Nós não temos que fazer isso. Respeitar é uma coisa. É um respeito que nós temos e tal. Né? Até pode comemorar a data, fazendo uma palestra, pode, sem problema. Mas com cuidado para não ficar excessivo, sabe? Colocar ele como Deus, como um santo, que pode acontecer, né? Então vamos lá. A gente até tem que É, falar, assim, tem até responsabilidade de falar um pouco dessas pessoas, não no aspecto de santificar, né, de endeusar, né, colocar no pedestal, mas a gente tem até a obrigação de falar dessas pessoas que foram importantes, porque o que eu tenho visto hoje é que o povo não tem mais conhecimento. Tipo assim, o Chico morreu, o povo nem sabe quem foi Chico, né? Não no como sentido de referências, endeusar. né? É, É, mas mostrar por como que o Chico foi referência. importante. Olha o tamanho da obra que ele deixou. Por isso, né? Que a gente tem que ter. Kardec para nós é uma referência. Kardec é uma Sim, referência, tá? aham, Então, sempre vamos falar de Kardec como referência. Bom, sim. cuidado para não colocar, que, sei lá o que, que vai dar na cabeça desse povo um dia. Vamos ter santos dentro do movimento. Vamos Foi fazer a primeira canonizado. canonização. Amaro, você vai ser o santo 1. São Amaro. Estou aqui imaginando a imagem do Mas Amaro tem o aqui. nome, né? Santo Amaro. Tem uma cidade Tem lá É, santo... em mas São tem Paulo. santo tudo, né, Tem filho? Se você puder mesmo. imaginar, Daniel, Santa Ana, Santa Amaro, tudo é eu santo. São acho que, Francisco, eu acho que São nessa Daniel, encarnação nós ainda não Santos temos Anos. essa pretensão, mas eu acho que quando a gente voltar,
Eu falei, puxa vida, eu fui um cara muito. Eu fui presidente da Casa Espírita, fui presidente da União. Federação. Não, da A Municipal. União Da Espírita, UNE, União Eu Nacional a acho. AME, Espírita. a Ah, AME. tem a AME e tem a UNE também, né? Eu vou fazer um trabalho aqui, aquele cara foi muito importante. Agora não, mas quando a gente voltar aqui, a gente pode pensar nisso. Por enquanto, não. E quando a gente Mas aí reencarnar, você Deus, na sua imensa para cá? misericórdia, faz a gente pensar, faz a gente voltar de uma situação tão sofrida que a gente nem lê, que a gente quer mais o básico. E pedindo a Deus, seja ele qual for, de que religião que for, a gente sai do patamar. Que isso é o É, maravilhoso de Deus, né? A pessoa vem com certo status, né, social, e aí ela começa a chutar tanto o balde que depois ela vem lá naquela condição de serviçal. Por isso a gente vê muito serviçal orgulhoso, né, gente? Eu mesmo, né? Às vezes eu estou numa situação sofrida, eu falei, meu Deus do céu, tanto que eu já devo ter feito confusão nessa vida passada aí. Por volta de 381, Teodósio, que é um novo imperador, declara o cristianismo como religião oficial do Estado. Esse foi bravo, hein? Religião oficial do Estado. Então, Eu acho que isso, já foi aqui isso do Brasil, não é? Não tem essa questão da Igreja Católica, do catolicismo ser oficial daqui? Tem isso, sim, eu lembro que eu estudei isso nos livros. teve, teve. Teve Absurdo momentos isso, né? também o pessoal querer colocar a doutrina espírita como religião oficial também. Mas isso aí é besteira, né? A gente sabe que não vai acontecer. O Daniel são os mesmos que estavam lá do outro lado, que veio para a doutrina, para poder perturbar a cabeça da gente, nós, que estava lá, no poder. Aí, ó, É, tem que ir uma religiãozinha que começou aqui pelo homem humilde, vamos dar uma incrementada nela, vamos jogar uns ourinhos aí em cima, né? Colocar uns brilhos. Aí ele decretou a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. Decreto, decreto para mudar a mente do povo para um lado, cristianismo, né? Até aí, não, é bom, né? No cristianismo, mas será que as pessoas mudaram mesmo? É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do Cristo crucificado, porque foi colocado decreto, né, como religião oficial e dando fim à questão dos deuses. Então, aí que a doutrina espírita ganha, a doutrina cristã ganha lugar, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Então, aconteceu, né, de muitos darem a sua própria vida por essa ideia. Vendo-se o imperador em 390, olha só, 9 anos depois, o imperador foi lá ajoelhar para Ambrósio. Ambrósio era um bispo na época, por sinal, santo, também hoje santo da igreja, né? São Ambrósio. Ele era muito reconhecido, ele era muito popular. Então, quem falava em Ambrósio era todo mundo baixava a cabeça, Ambrósio. Então, chegar ao ponto do imperador ir lá e ajoelhar para ele, pedir perdão pelas penitências que ele deu nas lutas, porque teve muitas revoltas contra os salonicenses. Foi guerras que eles queriam resistir aos deuses e teve batalhas e muitas mortes incalculáveis na época que o imperador mandou matar na guerra contra eles. Então, quer dizer, era uma revolta. Para ter o cristianismo, teve que matar muita gente.
aqueles que não concordavam, que era herege, começavam a perseguição, né? Você vai ver muito aqui a questão dos hereges. Muito difícil até para a implantação do cristianismo. Primórdios, vamos lá, primórdios, alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando aqui, estou mascando Eu o cravo, viu? estava pensando exatamente nisso, gente. Como é muita incoerência. Como é que vai obrigar alguém a mudar, né? Quer dizer, os caras passaram a vida inteira, né, numa religião politeísta, etc. De repente, aí, quando eles, não, o Cristo é o cara. O Cristo é o cara. Agora vamos obrigar, vamos matar para que ele siga. Gente, aí o cara, o Cristo que veio exatamente com aquela humildade. O Cristo já veio vestido da humildade, da pobreza física, para mostrar, né? Veio todo Antes humilde, todo matava quem humilde. seguia ele, né? Antes Aí matavam agora quem mata quem seguia não ele. sabe. É Mata quem não incoerente. segue. Coerência. Meu Deus do Já pensou, Toninho? céu. Sei lá, Toninho. Toninho tá aí. É muita loucura, Ô, é muita doideira. espera, Nelly, dá licença. O Toninho era o O, imperador. o Amaro falou uma Com coisa no certeza. início. O que que falou, gente? Nossa senhora, a Amélia veio aqui e atrapalhou, esqueci. Ele falou assim que Deus faz as limonadas com os limões, a limonada com os limões que ele tem, né? E aí eu fiquei pensando aqui, para a doutrina espírita, e depois a Francisca complementou, falando que o escândalo é necessário, mas ai de quem o comete. Para a doutrina espírita ser aceita como consolador lá na frente, né, tantos anos depois, mil e tantos anos depois, eu fiquei pensando aqui, isso tudo foi um pouco necessário, né? Porque da mesma forma que Deus é infinitamente bom e misericordioso e permite que a gente evolua, Ele coloca no nosso caminho essas pessoas aí que não foram tão boas, mas elas eram chefes de poder, chefes de nações, né? Tinha poder, tinha domínio, né, sobre os outros, para poder chegar, eles tinham essa força, é, esse autoritarismo todo, né? Essa força para poder chegar e falar assim: agora vocês são cristãos, agora é todo mundo cristão, para implementar o cristianismo. Por mais que não tenha sido a melhor forma, né? Que poderia ter sido de outra forma, também tem a questão do livre-arbítrio, né? Que precisava implementar uma situação que culminasse com a aceitação dos ensinamentos do Cristo, mas para isso precisava acontecer de uma forma que respeitasse o livre-arbítrio de todo mundo, dessas pessoas que estavam no poder também, né? Aí, isso eu tô amarelando, Danielão. Viu só como é que é a escola do trem? Do Tá. trem. Não Tá é bem direitinho. E Anano, aí, ou tô então pensando, Andando. Carolinano. Carolina, É, e aí, estou aqui pensando, né? É, Maquiavel dizia que os fins justificam os meios, né? Ah, mas isso é ruim porque você aceita prejudicar o outro com uma finalidade, né? Mas e se esse prejudicar, ele não foi prejudicar? A gente acha que eles mataram, né? Fizeram atrocidades durante a Idade Média, mas foi tudo em razão do planeta que a gente vive, né? Provas e expiações, que a gente é cobrado por aquilo que a gente tem para oferecer, né? Então, da mesma forma que eles tiveram a oportunidade de aprender, nós também tivemos, né? Nós também tivemos a oportunidade tanto de ensinar quanto de aprender. E chegou naquele momento de sofrimento extremo que a gente não estava mais conseguindo é, aplicar a doutrina do Cristo de forma adequada,
que para aceitar a doutrina do Cristo como consolador, né, aceitar o espiritismo, a doutrina espírita lá na frente, a gente precisava desse processo de sofrimento intenso. Então, eu vejo que foi tudo assim necessário para culminar naquele momento. Então, eu acho que Deus utilizou dessas pessoas lá atrás, né, por mais que elas abusaram do poder, né, fizeram o que elas fizeram lá atrás, né, mataram, prejudicaram tantas pessoas, matou, aleijou, né, para culminar nesse momento aqui da aceitação da doutrina espírita como consolador. Vocês entenderam? Aham. Rian, Rian, Eu inclusive, entendi, mas não havia necessidade de chegar aqui se a gente tivesse entendido no princípio, né? Sim, mas pois como a gente não Eu acho que não entendeu, foi necessário, foi mais a ignorância mesmo. Rian, é, acho que tem uma coisa que vai de encontro a essa teoria sua, é que não existe injustiçado, existem injustiças, mas nenhum é injustiçado. Ou seja, todos aqueles que passaram por dificuldades, por sofrimentos, por situações que para nós a gente considera como injustiça, mas isso não existe na lei de Deus. Ou seja, existem sim. injustiças, ao nosso ver, mas na lei de Deus não existe injustiçado. É por Ninguém isso que eu passa por falei aquilo que que não eles foram precisa. prejudicados, mas se você for puxar no histórico lá atrás, eles também prejudicaram alguém em algum determinado momento. Então, assim, a Está gente às vezes colhendo. pensa que é um sofrimento, mas não é, é só, como se diz, tá pagando a Colheita. conta, Está entendeu? Eu colhendo. plantei, É a, agora eu é a tô. lei, é a lei agindo, né, Ana? É a lei. Aham. Você não foge da lei, né? É, não Você tem pode como até fugir. amenizar, né? Mas você não foge dela. A vida é um grande tabuleiro, né? É divino. Então, todo mundo é colocado em igualdade de trabalho, de competência, de criação. Lá no princípio, as pedras são iniciadas dentro da beleza divina, né? Todo mundo sai de uma perfeição. Esse tabuleiro é colocado para a gente andar nele. E Deus vai sempre orientar, inspirar ações, sim, vai tomar algumas atitudes para que a verdade nesse tabuleiro aconteça, né? Vai inspirando, enviando novo jogador, novas inspirações. Então, isso ele vai fazer, mas sem forçar o desenvolvimento natural dessa grande plataforma de, vamos dizer assim, de um jogo, né? Que é a vida, o jogo da vida. Então, eu vejo que tudo que fez atrás, as ações, elas são importantes. São importantes, sofrimentos, derrotas, tudo vai ser reaproveitado para novas dinâmicas que a vida vai dar. Então, se a gente vê dessa forma, nós entenderemos mesmo que Deus espera de nós muita atitude, mas também sabe dos nossos fracassos, nossas inferioridades, né? Infantilidades. Por isso que ele sempre está perdoando. Então, é isso aí. Aí a gente lê esse aqui, Primórdios do Catolicismo. Se der tempo, a gente comenta um pouquinho, né? A gente continua na semana que vem. Continua lendo aí? Continuo. Primórdios do catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia,
não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galiléia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Olha, olha o que aconteceu, né? Aquilo que era simples, deixou de ser Continua do simples. mesmo jeito, né? Eles só mudaram o Até nome, hoje. né? Por isso que eu tenho antipatia desses movimentos que coloca lá o poder e tal. Isso é triste, gente, no movimento espírita. Nossa, vocês não imaginam o quanto é ruim você participar de uma reunião e ver que as pessoas estão do mesmo jeito, sentindo-se no poder, sentindo-se no comando, sendo que teria que fazer uma reunião simples, a participação do coração, né? Eu vejo isso nas nossas reuniões públicas também. Eu fico apavorado, porque é uma formalidade desnecessária, né? Seria muito bom ser um culto, né? A reunião pública devia ser um culto do Evangelho, devia ser as pessoas próximas, a fala com sentimento. Não estou falando que não tenha, mas assim, nós estamos impregnados de pompas, É tão interessante, infelizmente. Daniel, que a gente continua tendo, inclusive, tendo o mesmo modelo, né? Porque o que que acontece nas igrejas? Tem a parte mais alta, onde ficam os sacerdotes, né, os chefes da igreja. A doutrina espírita faz a mesma coisa, ela está tendo um tablado e coloca lá o palestrante. A gente fica embaixo, o cara fica lá em cima. Assim, o modelo continua do mesmo jeito, cara. Aí não pode ter santo, não pode ter nada, mas a gente está lá evocando lá o espírito fulano, me ajuda aqui. Isso não mudou Está nada. se sentindo santo também, né? Muitas vezes se Está se sentindo, sentindo o eu sou superior. espírita. É, Uma vez alguém falou, tá, né, que a doutrina espírita. Eu falei, gente, olha, menos porque a doutrina espírita teve um período que as pessoas foram sacrificadas, as pessoas nem falavam que era espírita, porque elas saíam das reuniões, né? Elas não eram aceitas na casa das pessoas. As pessoas tinham medo. Já falei aqui que na minha cidade tem um templo espírita lá, uma casa espírita de um senhor que era muito bom. Mas a gente tinha medo de passar na porta dele. A gente vinha na rua, quando chegava na esquina que começava a casa dele, a gente mudava de rua e ia lá para outra, para não passar, mas eu vivi isso. Eu vivi isso. E hoje eu sou espírita. Quando eu lembro disso, e eu tinha medo. Eu tinha- existe uma. O espírito Acho que agora tem. o eu peço Kardec está perdão certo, todo dia. Ele já desencarnou, eu falo. Falei, não, mas ele entendia. Ele era uma pessoa muito boa, ele entendia isso, entendeu? a Kardec está certo, né? Colocar lá as reuniões sérias e não frívolas, né? Claro que nós temos que nos preocupar com isso, para as reuniões serem assim concentradas, né? Mas isso não está falando que você não Daniel, você deva. palestrante, Daniel, você se tem, eles divulgam o palestrante como se fosse o ídolo. Aí determinado Complicado. palestrante vai fazer uma palestra em determinado centro, o centro fica tão cheio que você não consegue chegar. E às vezes tem um humilde que ninguém conhece que traz muito mais informação importante, né, para a nossa reforma íntima, ninguém nem vai lá. As cadeiras estão vazias.
Eu percebo isso, tá? Eu observo isso. Infelizmente, então, assim, e às vezes aquele que está com títulos, está trazendo uma informação necessária, desnecessária, de repente ele até traz fundamentos. Vai depender muito, porque tem gente que ocupa esse posto que são humildes, e tem aqueles que são humildes que são orgulhosos, Que são se orgulhosos. acham. É Às por vezes o isso que é cara até está difícil trazendo. você perceber tudo isso, né? Por isso que A as gente fica dando reuniões, elas rasteira no devem ser cara sem sempre simples. perceber, né? Porque a gente fica É dando porque rasteira nele. as reuniões devem ser sempre simples, né? Afeto, abraços, isso aí é o modelo ideal, né? Dos cultos cristãos, né? Da época, é trazer isso, a família junto, né? Então, isso é um sonho, Bem, mas que eu Daniel, acho que mas sim. desse tópico aqui, o que o Emmanuel, para mim, fecha aqui com chave de ouro, é quando ele diz aqui, ó, no finalzinho, longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores. Ou seja, nós do Espiritismo estamos fazendo a mesma coisa. Exatamente. Nós Exatamente. valorizamos mais a sopa, mais o passe, mais, às vezes, a postura do palestrante do que a mudança íntima mesmo. A gente Ou saiu seja, de um templo e entrou no outro com a mesma ideia, né? continuamos com a É, ideia de comprar de construir, lá, de estar comprando, ganhar tijolinho no céu. Bônus mas hora. Exatamente. Eu é costumo isso mesmo. brincar que na segunda-feira a casa espírita fica lotada, porque o povo peca no final de semana, bebe e faz as coisas, tudo que tem para fazer no final de semana, e na segunda-feira vai lá tomar um passe para tirar as energias com isso. Ana, e eu ainda penso mais assim, eu sempre pensei nessa questão, tanto que eu não vou no centro na segunda, mas no dia do estudo quase ninguém vai. Você percebe, dia do estudo, no dia que nós estamos falando da nossa realidade do centro que a gente frequenta, no dia do estudo as cadeiras estão quase todas vazias. E tá os livros disponibilizados. Você podia até falar assim, não, é porque eu não tenho livro. Não, cara, tá lá dezenas Tem e dezenas de a livros. biblioteca do União e Amor é lotada de livro. Eu cadastrei mais de 1.000 livros lá. Hein, Não, mas no dia do Francisco? estudo mesmo, no dia do estudo mesmo, ficam os livros para você pegar e estudar junto com quem está, Hein, né, Francisco? em conjunto Nem está Falando, falando. né? existindo mais o estudo lá no União e Amor. É tudo pela internet agora. Que é pior ainda. Não tem Pois estudo é. Agora vai presencial. começar, Mário, vai começar, a diretoria está providenciando isso, sabe? Vai começar a volta dos Ah, estudos mas eu duvido que presenciais. vai ter sucesso, Daniel. Eu Hã? já Como é que é o eu já negócio? O conversei. estudo online vai ter? Não, vai ter Eu, inclusive, presencial agora. eu Vai ter Eu não sugeri. presencial. entendi, eu não entendi, eu não entendi. O que que vai ter presencial? Estudos presenciais. O Amaro está falando que está Ah, tudo online. esse estudo que nós estamos fazendo online agora Vai vai ter ter agora, presencial. vai ter presencial, Mas eu acho que é né? importante ser híbrido, porque como os estudos são à noite, nem sempre as pessoas vão. É, Eu eles me ia no estudo chamaram da para União e fazer um Amor estudo. porque eu voltava do trabalho e já ficava esperando lá. Mas se A eu, gente, eu moro sozinha e não tenho Francisco, carro. Para eu sair daqui, para ir para o estudo, para voltar sozinha, eu já vou faço isso na quarta-feira, porque eu tenho que trabalhar, né? Mas, assim, Francisco, para mim fica difícil. nós vamos continuar arrumando desculpa para ficar em casa. A gente é assim, não adianta. A gente vai arrumar desculpa justificativa para não ir. Mas eu acho que é importante realmente começar, porque muita gente se sente mais representado estando lá, junto, trocando na energia. Eu acho que vai, sim, porque na quarta-feira tinha até muita gente, né, Daniel, quando nós fazíamos. Você também frequentava, né, Amado? Tinha, não tinha pouca gente. Claro que o estudo já O era Mário estratégico, era um vai, é. pouco antes da reunião, né? Que tipo assim, você ia depois sempre para a reunião. Mas tem que fazer essas estratégias, senão as pessoas não. Mas tá bom, Porque gente. nós vamos Nosso tempo continuar foi. valorizando os atos externos, só isso. Não, pode, É. pode colocar o estudo da quarta-feira que eu vou. É de sábado. Aí eu vou mais cedo. Gente,
Fique com Deus, viu? Fiquem abraço com pra Deus, Com você. Deus então. também, gente. Um Hoje é bom dia dia da para todo pizza, mundo. né? Tchau, Toninho. Para. Tchau, Daniel. Peraí, você está Ainda falando que bem hoje que é dia você da tá pizza aí. do centro, Tchau não, para é? todo mundo. Bom fim de É, semana. Tchau, Boa boa final de semana. semana. bom Tchau, final, gente. gente. Bom, Fique bom com domingo para Deus. todo mundo. Tchau, tchau.